Ezequiel 28:14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, até o dia que achou iniquidade em ti. Era um anjo querubim cobridor, ungido de Deus. E entre as pedras afogueadas andavas, nos lugares mais lindos, pedras de diamante, todos os tipos de pedras preciosas, né? Perfeito era em teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que achou iniquidade em ti. O dia que apareceu a iniquidade, as coisas começaram a ficar difíceis. E segundo, Deus quis reconciliar. Deus, no começo, os anjos não estavam entendendo direito as coisas que estavam acontecendo. Eles eram tão acostumados a obedecer ao Lúcifer que muito mais de um terço dos anjos cederam à tentação dele. Mas depois Deus, na conversa, Deus explicou para eles o que estava acontecendo e muitos anjos arrependeram e voltaram para Deus. Mas um terço dos anjos não quis reconciliar com Deus. Ficou ao lado de Lúcifer. Pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com a exaltação própria. O pecado ele não surge de um dia para o outro. As pessoas começam a se corromper aos poucos. É igual um fogo, né, na floresta. E começa aquela pequena chama e vai se estendendo, aos poucos, quando pensa que não, já tomou conta. O incêndio é assim. A coisa não pega fogo igual num barril de pólvora, não. E nem num tanque de combustível. Às vezes as coisas vai pegando devagar. Quando a gente assusta, já tomou conta. E isso aconteceu com Lúcifer. Lúcifer sabia que o primeiro mandamento dizia para não ter outro Deus, mas ele quis ser Deus. Ele quis desobedecer, né? E desobedeceu. Hoje essas pessoas que vivem aí quebrando o primeiro mandamento, ela tem a mesma mentalidade de Lúcifer. Mesma mentalidade. Como eles não podem se colocar como Deus, eles então, Lúcifer, o Satanás hoje, né? Fala assim, ó, coloca Jesus como Deus também. Jesus também é Deus. Exalta ele como Deus. Porque Satanás sabe que se exaltar o Senhor Jesus como Deus, vai quebrar o primeiro mandamento. Quem faz isso, quebra o primeiro mandamento. Colocar o Senhor Jesus na posição de Deus é transgressão do primeiro mandamento. Mas as pessoas ainda foram mais longe ainda. Além de colocar o Senhor Jesus como Deus, ainda colocaram o Espírito Santo também como Deus. Sendo que o Espírito Santo nem uma pessoa não é. Espírito não é pessoa. Espírito é o poder. Espírito é a vida. Espírito é sopro. Mas eles ainda, como não contentou só em colocar o Senhor Jesus como Deus, exaltar ele como Deus, ainda exaltou o Espírito de Deus como se fosse uma pessoa e como se fosse Deus. Olha que uma mente sem conhecimento da Bíblia faz, uma mente sem Deus, uma mente usada por Satanás, e aí colocar o Senhor Jesus no lugar de Deus é o mesmo que transgredir o primeiro mandamento, porque Deus não aceita. Deus, o Pai, não aceita outro Deus para competir com ele, nem para igualar com ele. Ele é o único. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo nem pessoa é. O Espírito Santo é apenas o poder de Deus, que também, sem ele, sem esse poder que emana de Deus, ninguém salva.
Ninguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo sem o poder de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo. Lúcifer quebrou o primeiro mandamento, né? Quebrou 2, além do 10º, que proíbe cobiçar as coisas alheias, ele também cobiçou, ele também quebrou o primeiro mandamento. Lá em Isaías 14 diz assim: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Parece que Lúcifer não queria ser outro Deus, não queria tomar o lugar do Altíssimo, não. E queria ser semelhante. Semelhante. Assim como o Pai é adorado, ele queria ser adorado também. Assim como o Pai tem toda a autoridade de criar mundos, ele também queria ter esse poder de criar mundos, criar um mundo. Assim como o Pai tem o poder de sustentar a vida, ele também queria ter esse poder. Mas quem é ele? Quem é ele para poder ter poder de dar vida, sustentar a vida, manter esse universo no espaço, controlar toda essa natureza desse mundo? Só tem um que tem poder para fazer isso: Deus, o Pai. O Senhor Jesus é muito importante, é exaltado, é glorificado também o Senhor Jesus, mas ele não é Deus. Ele é o Filho de Deus. E as pessoas falam: mas se você falar isso, você está desonrando o Senhor Jesus. Então, se for assim, quem está desonrando ele é ele mesmo. Porque ele mesmo é que fala que eu e o Pai somos um em caráter. O Pai é maior do que eu, ele que falou. Ele chama a atenção do mundo para Deus, o Pai. E o Senhor Jesus nunca pediu ninguém, nunca falou que é Deus. O Senhor Jesus nunca falou que é Deus. Tem alguns textos que falam, às vezes, né, que Jesus é Deus, mas também tem texto que fala que Moisés é Deus. A palavra Deus, se for para falar Deus de uma certa forma, Moisés é Deus. Mas se for para falar do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, só existe um: Deus o Pai. Lúcifer era uma criatura, não era filho de Deus, igual nós. Nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Agora, filho por adoção.